Se você acha que vive em um mundo onde as pessoas vencem apenas sendo boas, honestas e esforçadas, sinto lhe dizer, você está prestes a encarar uma verdade desconfortável e talvez nunca mais consiga olhar para o mundo da mesma forma. Existe um jogo acontecendo o tempo inteiro, silencioso, invisível, implacável. Um jogo que não aparece nos livros escolares, nem nos conselhos bem-intencionados dos seus pais, e muito menos nas frases prontas que você lê nas redes sociais sobre gratidão, bondade e fé no universo. O jogo do poder não tem espaço para quem vive na ilusão. Nele, quem não entende as regras simplesmente vira peça no tabuleiro dos outros, e aqui está o detalhe mais cruel de todos: não importa se você escolhe não jogar. Porque nesse jogo, até quem não joga está sendo jogado. Escolher a neutralidade não te coloca fora do jogo, apenas te coloca na posição de quem é manipulado, controlado, usado e muitas vezes descartado sem sequer perceber. E talvez você nem tenha consciência disso, mas as vezes em que foi ignorado, passado para trás, traído, boicotado ou subestimado, não foram acidentes. Foram movimentos precisos, executados por quem, consciente ou inconscientemente, entende as leis ocultas que regem as relações humanas. Poder, manipulação, influência, controle. Palavras que assustam os fracos, mas que libertam os lúcidos. Porque enquanto a maioria vive anestesiada por ideias românticas sobre justiça e meritocracia, uma minoria silenciosa domina, controla e governa os bastidores de tudo. Nos negócios, na política, nas relações sociais, nos casamentos, nas amizades, no mercado, na cultura. E sim, até na sua própria vida, enquanto você acha que tudo é questão de sorte, acaso ou má fé alheia. A pergunta que resta é simples, brutal e inevitável. Você quer continuar sendo uma peça movida pelas mãos de quem joga, ou finalmente vai aprender a jogar? Porque uma vez que você entender essas leis, uma vez que enxergar os mecanismos invisíveis que regem a natureza humana, não existe mais como desver. Você acorda, você percebe, você entende, e a partir desse momento, o jogo muda para sempre. Por isso se prepare. O que você está prestes a ouvir não é um manual de maldade, é um mapa dos bastidores da mente humana, desenhado a partir dos ensinamentos mais brutais de Nicolau Maquiavel, somados à precisão cirúrgica das 48 leis do poder. E tudo começa agora. No jogo do poder, a primeira regra é clara, brutal e implacável. Nunca ofusque o mestre. Poucas coisas geram tanto desconforto, insegurança e, consequentemente, destruição silenciosa, quanto fazer quem está acima de você se sentir pequeno. A vaidade humana é, de todas as fraquezas, a mais sensível. E quando ferida, ela se transforma numa lâmina afiada que corta sem avisar. O erro de quem acredita que seu próprio talento falará por si é justamente não perceber que o talento, quando brilha demais, se transforma em ameaça. O mestre, o chefe, o líder, o superior, não importa o nome que você queira dar, precisa, acima de tudo, acreditar que está no controle, que é superior, que sua luz jamais será superada. Maquiavel já alertava. O príncipe pode perdoar erros, falhas, tropeços, mas jamais perdoará quem, mesmo sem querer, o faz parecer menor diante dos outros. E isso não é apenas teoria. A história está cheia de exemplos. Galileu, ao apresentar suas descobertas revolucionárias que colocavam o Sol, e não a Terra, no centro do universo, poderia ter sido destruído pela Igreja. E talvez tivesse sido, se não tivesse tido a genialidade maquiavélica de dedicar seus trabalhos ao próprio Papa, elogiando sua sabedoria. Transformou uma afronta em reverência. Entendeu que no jogo do poder não se confronta o Sol. Não se tenta brilhar mais do que ele. A estratégia inteligente é ser como a Lua.
reflete a luz do sol, ilumina a noite, encanta, mas jamais compete. No entanto, há uma exceção. Se o seu mestre já é uma estrela cadente, se está fraco, desacreditado, prestes a cair, então, hesitar é o maior dos erros. Nesse cenário, quem não tem coragem de ultrapassar é arrastado junto na queda. E se o mestre pode ser uma ameaça, a pergunta é inevitável: em quem confiar? A resposta, infelizmente, é tão desconfortável quanto necessária. Não confie demais nos amigos. Aprenda sempre que possível a usar os inimigos. Isso pode parecer contraintuitivo, até cruel, mas é um princípio que repousa sobre a mais pura realidade da natureza humana. Os amigos, quando muito próximos, tendem a se sentir no direito. Tornam-se mimados, acomodados e muitas vezes secretamente invejosos do seu sucesso. Porque onde existe intimidade demais, nasce a comparação. E onde há comparação, há ciúmes, ressentimento e traição disfarçada de deslize. Já o inimigo, quando se torna aliado, tem algo que o amigo não tem: a necessidade desesperada de provar seu valor, de apagar o próprio passado, de demonstrar lealdade. É o paradoxo do jogo social. Foi assim que Abraham Lincoln, durante a Guerra Civil, montou um gabinete com seus maiores opositores. Todos esperavam que ele falhasse, que o governo entrasse em colapso por estar rodeado de rivais. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Esses homens, antes inimigos declarados, tornaram-se os aliados mais fiéis. Por quê? Porque sabiam que qualquer deslize seria visto como confirmação de que jamais deveriam ter sido perdoados. A lógica é simples. O amigo é como aquele gato que se aconchega no seu colo. Parece confortável, mas ao menor desconforto, arranha. O inimigo transformado em aliado é como um cão treinado, atento, disciplinado e disposto a te proteger. Porque sabe que sua sobrevivência depende disso. Claro, existem exceções. Há situações em que você precisa sim dos amigos, especialmente quando se trata de missões extremamente sensíveis, que exigem confiança absoluta, discrição total e risco compartilhado. Mas até nesse caso, nunca perca de vista: o preço da amizade no jogo do poder costuma ser mais alto do que se imagina. E já que confiança é uma ilusão, surge uma necessidade ainda mais vital: garantir que ninguém saiba o que você realmente quer. E é aí que surge uma das leis mais maquiavélicas de todas: oculte suas intenções. Aqui não há espaço para romantismo, nem para aquele discurso ingênuo de que ser transparente gera confiança. A realidade é outra, muito mais crua e imutável. Quem revela seus desejos entrega de bandeja o mapa da própria vulnerabilidade. Porque quem sabe o que você quer, sabe exatamente como te controlar, te seduzir, te manipular ou te destruir. É por isso que os verdadeiros estrategistas nunca dizem o que realmente pensam. Pelo contrário, alimentam distrações, criam cortinas de fumaça, oferecem migalhas de informação que levam os outros para longe do caminho real. Maquiavel dizia que quem domina a arte da dissimulação não apenas protege seus interesses, mas obriga os outros a jogarem no escuro, a cometerem erros tentando adivinhar suas intenções. Veja Napoleão. Durante anos, ele se vestiu como defensor da República, discursou como republicano, agiu como servidor do povo. Mas por trás da máscara, o plano sempre foi um só: transformar-se no imperador da França e depois da Europa. E conseguiu. A analogia é simples e devastadora. Seja como a neblina. Quem tenta te agarrar, descobre que não há nada sólido a segurar. Só confusão, dúvida, incerteza. Mas há um detalhe sutil: se sua reputação já for de mentiroso, de manipulador, a ocultação perde força.
As pessoas passam a esperar trapaças e qualquer silêncio seu soa como conspiração. Nesse caso, o maquiavelismo recomenda um disfarce ainda mais sofisticado. Use a verdade como arma. Confesse erros antigos, finja arrependimento e crie uma nova máscara, mais convincente do que qualquer mentira. E já que ocultar é uma defesa, surge outra pergunta inevitável. Se até as palavras revelam, como proteger-se delas? A resposta é mais simples do que parece, mas poucos têm disciplina para aplicá-la. Diga sempre menos do que o necessário. As palavras no jogo do poder são facas de dois gumes. Quem fala demais não só perde o controle sobre a própria imagem, como entrega, sem perceber, munição ao inimigo. Cada palavra é uma pista, uma brecha, uma oportunidade para que outros entendam seus planos, seus desejos, seus medos. O silêncio, por outro lado, é uma fortaleza, uma aura de mistério que confunde, intimida, seduz. Maquiavel sabia disso. Sabia que o silêncio obriga o outro a projetar. Quem te observa começa a imaginar que você sabe mais do que realmente sabe. E essa percepção, muitas vezes, é mais poderosa do que qualquer discurso. Mayer Rothschild, um dos maiores banqueiros da história, raramente abria a boca. Sua fama de enigmático fazia com que todos ao redor acreditassem que ele sempre sabia algo que os outros não sabiam. E isso, mais do que seu dinheiro, era sua verdadeira arma. O silêncio é como o oráculo de Delfos. Poucas palavras, muitos significados. Quem fala pouco parece saber muito, mas como todo jogo, há uma armadilha escondida. Em alguns contextos, especialmente diante de superiores inseguros, o silêncio absoluto gera desconforto, suspeitas e até hostilidade. Nessas situações, o caminho mais maquiavélico não é o silêncio total, mas o uso de palavras ambíguas, vagamente enigmáticas ou até de um humor controlado, fingindo-se de tolo, enquanto observa tudo. E já que as palavras podem ser escudo e lâmina, surge agora uma questão ainda mais crucial. Se tudo no jogo do poder depende de como você é visto, então proteger sua reputação é proteger sua própria vida. Se existe uma moeda de valor absoluto no jogo do poder, ela se chama reputação. Muito depende dela. Mais do que você imagina. A reputação é aquilo que caminha na sua frente antes mesmo de você chegar. É o escudo invisível que faz com que os outros te respeitem, te temam, te obedeçam ou simplesmente te ignorem. E é também a sua armadura mais frágil, porque uma vez rachada, dificilmente será restaurada por completo. No mundo real, o que as pessoas acreditam que você é, importa mais do que quem você realmente é. Maquiavel já dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelos sentidos, porque todos podem ver quem você parece ser, mas poucos conseguem tocar sua essência verdadeira. E quem domina a sua própria reputação, domina o que os outros esperam, pensam e projetam sobre si. A história é cheia de exemplos que comprovam esse princípio. Na Florença renascentista, famílias inteiras foram destruídas não por guerras, mas por boatos bem plantados, por rumores que corroíam lentamente o alicerce da confiança social. É assim no tabuleiro do poder. Sua imagem vale mais do que sua verdade. E a regra é simples e cruel. Ataque antes de ser atacado. Proteja sua reputação como se fosse sua própria vida. E sempre que puder, destrua a reputação dos seus inimigos antes mesmo que eles levantem a mão contra você. Uma reputação arruinada é como uma doença contagiosa. Ninguém quer se associar. A analogia é clara. Imagine uma mina de diamantes. Enquanto ela está bem protegida, cercada, sua riqueza cresce, brilha, floresce. Mas, se aberta sem critério, saqueada, deixada exposta, perde seu valor, vira ruína.
Assim é sua reputação. Mantenha-a protegida, blindada, e ela te sustentará por toda a vida. E se você acha que pode baixar a guarda, lembre-se: ladrões de reputação estão em todos os lugares. Não há espaço para relaxamento. Não há espaço para ingenuidade. Sua reputação deve ser renovada constantemente, lapidada como uma joia. E sim, existe uma exceção. Se por algum motivo você já tem uma reputação arruinada, então o caminho não é mais a defesa, mas o ataque aberto, o jogo do escândalo, da ousadia, da imprevisibilidade. Quando não há mais reputação a perder, resta apenas o poder cru da intimidação. Mas proteger sua imagem não basta se o mundo simplesmente te ignorar, porque no jogo do poder, invisibilidade é morte. E é exatamente isso que a próxima lei ensina. Chame a atenção a qualquer preço. O mundo não recompensa os discretos, os tímidos, os que se escondem. O que não se vê, não existe. O que não se percebe não tem valor. A sociedade, desde os tempos mais antigos, é regida pelo teatro da aparência. E quem domina esse teatro, domina a percepção e, consequentemente, domina a realidade. Maquiavel compreendia que a presença, o espetáculo, o simbolismo são tão ou mais importantes que a competência. Um homem medíocre que sabe se fazer notar frequentemente terá mais poder do que um gênio silencioso que permanece nas sombras. Olhe para qualquer grande líder da história. Napoleão, por exemplo, não era apenas um general. Ele era um espetáculo ambulante. Sua imagem, seu chapéu, sua postura, sua mão no peito, tudo foi cuidadosamente construído para gerar fascínio, temor, respeito e, acima de tudo, visibilidade. A analogia é simples. Pense na dançarina dos véus. O que ela revela excita, mas o que ela esconde enlouquece. É o jogo perfeito entre mostrar e ocultar que mantém todos hipnotizados. Da mesma forma, você precisa aprender a controlar sua própria exposição. Apareça quando for estratégico. Desapareça quando gerar desejo. Seja imprevisível. Seja maior do que a vida. Mas cuidado. Chamar a atenção nunca deve significar ofender ou eclipsar quem está acima de você. Isso seria um erro fatal. Porque, como já vimos, nunca se deve ofuscar o mestre. Portanto, destaque-se, mas sem ameaçar as hierarquias que te cercam. Cresça, sem parecer uma ameaça direta. Seduza, sem parecer soberbo. E se até sua imagem pode ser uma arma, imagine então o que acontece quando você aprende a usar o próprio esforço dos outros. É exatamente isso que ensina a próxima lei. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Essa é, talvez, uma das estratégias mais frias, impiedosas e eficazes do jogo do poder. Por que gastar sua própria energia, seu próprio tempo, seus próprios recursos, quando há uma multidão disposta, consciente ou não, a fazer isso por você? O verdadeiro estrategista sabe que sua mente vale mais do que suas mãos. Enquanto os tolos se esgotam na execução, os sábios se dedicam ao comando, à estratégia, à manipulação silenciosa dos bastidores. O mundo está cheio de homens que passaram a vida toda acreditando que o esforço puro é a chave para o sucesso. Pobres ingênuos. No final, quem sobe não é quem trabalha mais, mas quem trabalha melhor. E trabalhar melhor significa, muitas vezes, usar o esforço alheio como degraus para sua própria ascensão. A analogia é cruel, mas precisa. Imagine o abutre. Ele não caça, não corre, não se desgasta. Ele apenas sobrevoa, atento, esperando que outros façam o trabalho sujo. Quando o predador termina sua caçada, o abutre pousa e se alimenta do que sobra, com todo conforto, sem risco, sem desgaste. É assim que se joga o jogo do poder.
Mas claro, até aqui existe uma exceção. Se você exagera na apropriação do mérito, especialmente diante de superiores, a estratégia pode se virar contra você. Ofender o ego de quem tem mais poder do que você pode ser sua ruína. Por isso, o maquiavelismo ensina: roube o mérito, mas com elegância. Deixe que o outro acredite que também ganhou. Faça parecer que tudo foi uma colaboração. E assim você cresce, enquanto os outros, exaustos, te sustentam. E se manipular o esforço dos outros é uma forma de controle, há um nível ainda mais refinado e silencioso de domínio. A próxima lei é sobre inverter o jogo completamente. Faça as pessoas virem até você e, se necessário, use uma isca. Aqui está uma das maiores verdades que Maquiavel nos ensinou. Quem reage, já perdeu. O controle nunca está nas mãos de quem corre atrás. Está sempre nas mãos de quem faz os outros se moverem, de quem cria as regras do jogo, de quem conduz a dança sem sequer levantar um dedo. Quando você obriga o outro a se mover, ele inevitavelmente abre mão dos próprios planos, das próprias defesas. Ao se deslocar até você, ele fica vulnerável, exposto, desequilibrado. Enquanto isso, você permanece imóvel, no centro do tabuleiro, dando as cartas. O grande caçador não corre atrás do urso, seria suicídio. O que ele faz é simples e brilhante. Coloca uma armadilha, uma isca irresistível e espera. Porque é na espera, no silêncio, na paciência, que reside o verdadeiro poder. E quando o urso faminto coloca a pata na armadilha, já é tarde demais. Assim é no mundo dos negócios, na política, nas relações pessoais. Seduza com promessas, ofereça algo que o outro não pode resistir, seja status, dinheiro, afeto, oportunidade, validação. E então, quando ele vier, ataque. Mas claro, como todo jogo, há momentos em que inverter essa lógica também funciona. Uma agressão repentina, um movimento inesperado, pode ser devastador quando o outro não está preparado. Mas essa é a exceção, não a regra. No jogo de longo prazo, quem se move menos, controla mais. Existe um erro fatal que muitos cometem no jogo do poder. Acreditam que convencer é uma questão de palavras, de argumentos, de retórica direta. Ingênuos, porque no mundo real as discussões são armadilhas disfarçadas. E é exatamente isso que ensina a nona lei. Vença por suas atitudes, nunca por discussão. O motivo é simples e brutal. Sempre que você tenta vencer alguém na base do argumento, da razão, da lógica, você até pode ganhar momentaneamente. Pode até fazer o outro concordar externamente, mas lá dentro, no lugar onde realmente importa, o que você planta é ressentimento, raiva e desejo de vingança. A verdade é que ninguém gosta de se sentir derrotado publicamente. A humilhação, mesmo que disfarçada de "você estava errado", gera cicatrizes invisíveis que um dia voltam para te cobrar. Maquiavel entendia isso como poucos. Sabia que a persuasão mais poderosa não acontece na boca, mas nos olhos, através dos fatos, dos resultados, dos exemplos. A vitória silenciosa é sempre mais duradoura do que a vitória barulhenta. Porque quando você demonstra, ao invés de explicar, o outro não encontra espaço para resistência. Veja, por exemplo, como os grandes estrategistas do passado agiam. Eles não tentavam convencer seus inimigos de que estavam certos. Simplesmente faziam as coisas acontecerem. E quando os resultados apareciam, não havia mais o que discutir. A analogia é perfeita. Imagine uma gangorra. Duas pessoas de lados opostos, subindo e descendo, discutindo, debatendo, trocando argumentos que não levam a lugar algum. O verdadeiro estrategista não sobe na gangorra. Ele simplesmente observa. E no momento certo, derruba todo o brinquedo. A discussão cessa, o jogo acaba e ele vence. Mas claro, como toda regra, há exceções.
Em determinados momentos, o uso consciente da discussão serve como cortina de fumaça. Discutir pode ser uma excelente maneira de distrair, de ocultar uma jogada maior, ou até de parecer vulnerável, enquanto na verdade você está fortalecendo sua própria posição. Só não se esqueça, discussão é ferramenta, não método. Use-a quando for útil. Abandone-a quando se tornar risco. E se a discussão é armadilha, há outro perigo ainda, mais sutil, mais sorrateiro e mais letal. A 10ª lei te alerta de forma direta e sem piedade. Evite o infeliz e o azarado. Aqui não estamos falando de empatia, de bondade ou de senso de justiça. Estamos falando de pura sobrevivência social. Porque a desgraça, o fracasso, a miséria, sejam eles emocionais, financeiros ou espirituais, são sim contagiosos. A presença constante de pessoas que carregam nuvens negras sobre si tem um efeito invisível, porém devastador. Ela drena sua energia, mina sua confiança, sabota sua visão de mundo e, pouco a pouco, te arrasta para o mesmo abismo. Maquiavel, com seu olhar cirúrgico sobre a natureza humana, sabia que nem todo infortúnio é fruto do acaso. Muitos constroem, inconscientemente, sua própria ruína. E o mais perigoso, querem, de forma disfarçada, companhia para cair junto. A história está cheia desses personagens. Aqueles que se fazem de eternas vítimas, que sempre têm uma tragédia nova, que nunca encontram saída e que, de alguma forma, sempre arrastam outros consigo. A imagem é clara. Imagine um homem se afogando. Seu instinto não é te agradecer por tentar salvá-lo. É te puxar junto, desesperadamente, para o fundo. Porque o pânico não raciocina. O pânico não faz acordos. E se você se aproximar demais, na tentativa de ajudar, já era. Claro, existem exceções. Existem pessoas que vivem momentos ruins, fases difíceis, crises temporárias, e essas merecem, sim, apoio. O perigo não está no acidental, mas no recorrente, no padrão, naqueles que fazem do fracasso um estilo de vida. Se você se cerca de azarados crônicos, sua sorte desaparece e sua ruína se torna questão de tempo. A regra é clara. Associe-se aos fortes, aos afortunados, aos que respiram solução, não problema. Porque o sucesso também é contagioso, e se cercar-se de quem precisa é arriscado. A 11ª lei aprofunda ainda mais esse jogo psicológico. Aprenda a manter os outros dependentes de você. Aqui reside uma das mais poderosas fontes de controle, porque no exato momento em que alguém percebe que não precisa mais de você, você se torna descartável. No amor, nos negócios, na política, na amizade, essa é uma lei universal. A dependência dos outros é o alicerce da sua liberdade. Porque quem depende, obedece. Quem precisa, suporta. Quem não pode viver sem, se submete. Maquiavel foi categórico. O verdadeiro poder não está na força bruta, nem no dinheiro, isoladamente, mas na capacidade de ser indispensável. Você precisa se tornar alguém cuja ausência gera desconforto, desorganiza, quebra o funcionamento do sistema. É por isso que os maiores estrategistas não ensinam tudo o que sabem. Eles ensinam apenas o suficiente para que os outros façam, mas jamais o suficiente para que possam substituí-los. A imagem perfeita aqui é a da trepadeira. Ela sobe, se enrosca nos galhos, nas paredes, nas árvores, e uma vez enraizada, se torna quase impossível de ser arrancada. Porque se puxa de um lado, ela se fortalece do outro. E se você tentar cortar, descobre que ela já criou raízes profundas por toda parte. Mas, como toda força, há um risco. Tornar-se indispensável demais pode gerar medo. E quem tem medo, às vezes, age de forma imprevisível.
Um superior pode começar a desconfiar de alguém que parece necessário demais. Nesse cenário, o maquiavelismo ensina: mantenha-se indispensável, mas de forma sutil. Deixe que o outro acredite que te controla, que tem poder sobre você, enquanto na verdade ele não percebe que é você quem mantém seu mundo funcionando. E se manter alguém dependente é uma forma de controle, existe uma estratégia ainda mais refinada, quase poética em sua crueldade. A 12ª lei. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar sua vítima. Aqui está um dos maiores paradoxos do poder. Nada desarma mais do que um gesto sincero. Nada faz baixar mais a guarda do que uma atitude honesta. A mente humana é treinada, desde os primórdios, para desconfiar do golpe, da mentira, da malícia. Mas quando se depara com a generosidade, desarma, relaxa, acredita, e é exatamente aí que mora a armadilha. O estrategista inteligente oferece presentes, pequenos favores, palavras gentis, gestos inesperados de aparente bondade. E nesse gesto esconde o cavalo de Troia, porque enquanto o outro celebra sua generosidade, sua honestidade aparente, você já está plantando dentro dele aquilo que, mais tarde, se tornará sua chave de controle. A imagem é literal. O cavalo de Troia foi entregue como um presente, uma dádiva, um símbolo de paz. Mas dentro dele, escondidos, estavam os soldados, que na calada da noite destruiriam a cidade. Assim é essa lei. Ofereça algo. Faça parecer que você abriu mão, que cedeu, que se sacrificou. E no momento certo, cobre a conta. Mas atenção, esse jogo exige sutileza. Se sua reputação já for de trapaceiro, se todos souberem que você manipula, que é dissimulado, então a honestidade perde o efeito. O presente parece veneno. O gesto parece trapaça. Nesse caso, é necessário antes reconstruir sua imagem, fingir arrependimento, gerar empatia, e só então voltar a usar essa arma com maestria. Porque o jogo do poder não é sobre força bruta, é sobre psicologia, sobre entender que no final das contas, quem controla as emoções, controla o tabuleiro inteiro. A 13ª lei revela um dos segredos mais cruéis e mais eficientes da manipulação. Ao pedir ajuda, nunca apele para a compaixão nem para a gratidão. A natureza humana, na sua essência mais nua, não é movida pela bondade, nem pela memória dos favores recebidos. É movida quase exclusivamente pelo egoísmo disfarçado de racionalidade. Se você acredita que alguém irá te ajudar porque você já o ajudou antes, está fadado à frustração. O mundo não funciona assim. As pessoas esquecem rapidamente aquilo que fizeram por elas, porque a dívida moral é desconfortável, é pesada, é uma ferida no orgulho. Mas existe algo que ninguém ignora: a possibilidade de ganho próprio. É por isso que, ao pedir qualquer coisa, o caminho não é lembrar ao outro dos favores que você prestou. Isso apenas desperta resistência, constrangimento e às vezes até raiva. O caminho é simples, elegante e brutal. Mostre o que ele ganha te ajudando. Apele diretamente ao seu interesse, à sua vaidade, ao seu desejo oculto. Maquiavel entenderia isso melhor do que qualquer outro, porque ele sabia que a piedade é um véu fino, que se rasga na primeira ventania da conveniência. É assim que os grandes manipuladores operam. Eles fazem parecer que estão pedindo ajuda, mas na verdade estão oferecendo uma oportunidade irresistível de benefício mútuo. A analogia é perfeita. Imagine duas cordas, uma feita de gratidão e compaixão, desgastada, puída, prestes a se romper, e outra feita de interesse próprio, forte, robusta,
trançada com fibras que não se partem. É essa segunda que mantém qualquer aliança de pé. Claro, há exceções. Existem pessoas raras, motivadas por um desejo quase patológico de se sentirem superiores através da bondade, da generosidade. E nesses casos, o apelo à misericórdia funciona. Mas são exceções tão raras que confiar nelas é, no mínimo, um risco que o estrategista não deve correr. A regra continua: nunca peça por pena. Ofereça oportunidade. E se entender o desejo alheio é uma arma, a 14ª lei leva isso a outro nível. Banque o amigo. Haja como um espião. O jogo do poder é, acima de tudo, um jogo de informação. Quem sabe mais, controla. Quem desconhece, obedece. A informação, no mundo real, vale mais do que dinheiro, mais do que influência, mais do que força bruta. Porque saber o que o outro deseja, teme, planeja, te dá o poder de antecipar seus movimentos, de oferecer o que ele quer antes mesmo que peça, ou de tirar exatamente aquilo que ele mais valoriza no momento mais doloroso. Maquiavel sempre alertou: o maior erro de qualquer líder é confiar que a verdade será espontaneamente revelada. Ela nunca é. O que as pessoas mostram é sempre uma versão editada de si mesmas. A verdade real, suas fraquezas, seus desejos, suas intenções, está escondida sob camadas de dissimulação. E é por isso que você deve se transformar constantemente num espião social. Não necessariamente aquele que invade conversas ou hackeia informações, mas aquele que, com sorriso nos lábios, perguntas aparentemente inocentes e ouvidos atentos, extrai dados, lê gestos, percebe contradições. A arte de ouvir vale mais do que 1000 discursos. A analogia aqui é afiada. Imagine o terceiro olho de um espião. Todos veem com 2 olhos, mas o terceiro olho, aquele da percepção, da leitura dos não ditos, da escuta do invisível, é o que separa os fracos dos fortes. E sim, existe uma camada a mais de sofisticação nessa lei. Espionar muitas vezes não é apenas obter informações verdadeiras, mas também plantar informações falsas. Fazer o outro acreditar em verdades que você mesmo fabricou. Porque quem controla a informação, controla a percepção. E quem controla a percepção, controla a realidade. Mas às vezes, saber não basta. É preciso agir com precisão cirúrgica. E é aí que a 15ª lei não deixa espaço para romantismos. Esmague totalmente o inimigo. Aqui não há espaço para compaixão, para meias medidas, para gestos nobres. A história é clara, implacável e cheia de cadáveres daqueles que acreditaram que poderiam ser generosos na vitória. Porque no jogo do poder, deixar o inimigo vivo, mesmo que fragilizado, é garantir que ele se reerguerá mais tarde, mais forte, mais vingativo e disposto a tudo para te destruir. Maquiavel foi direto. O governante que permite que seus inimigos sobrevivam mesmo que sob controle aparente, planta as sementes da própria queda. A metáfora aqui é visceral. Imagine uma víbora. Você pisa nela, ela parece semi-morta, fraca, imóvel, mas o veneno continua lá. E no momento em que você desvia o olhar, ela se ergue e te atinge com uma dose ainda mais letal. Assim funciona o inimigo poupado. Ele não some, ele não esquece, ele não te perdoa. Ele apenas espera. E um dia, retorna. A regra é clara. Se for para destruir, destrua por completo. Ataque não apenas as ações, mas a reputação, a influência, os aliados, os recursos. Deixe o inimigo sem saída, sem esperança, sem espaço para reorganização. Só assim você garante que ele nunca mais voltará. Mas como sempre, há uma exceção sofisticada. Em raras situações, pode ser mais inteligente deixar que o inimigo se autodestrua.
alimentar sua arrogância, seus erros, suas contradições, até que ele próprio cave sua cova. Isso exige um tipo de paciência e controle que poucos possuem, mas, se bem executado, é tão mortal quanto a destruição direta. E se o esmagamento é a arte da guerra total, a 16ª lei traz uma sofisticação quase poética para o controle social. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. A lógica é elegantemente cruel. Quando algo é abundante, perde valor. Quando é raro, se torna precioso. Assim são as pessoas. Assim é a sua presença. Aparecer demais, estar sempre disponível, sempre presente, sempre acessível, te torna banal, previsível, fácil de ignorar. O mundo não valoriza o que é constante. O mundo valoriza o que parece escasso. Maquiavel sabia que a escassez, quando bem administrada, é uma das armas mais poderosas do poder. Veja o sol. Quando ele está presente o tempo todo, em dias longos e quentes, começamos a desejá-lo menos. Mas basta alguns dias de chuva e sua ausência se transforma em desejo. Assim, é o jogo da influência. A sua presença deve ser administrada como um recurso estratégico. Apareça quando sua presença causará impacto. Desapareça quando sua ausência gerará desconforto, saudade, especulação. Isso cria um ciclo perfeito de desejo e reverência. A metáfora é perfeita. Seja como o fogo. Se chega perto demais, queima. Se fica distante demais, congela. O ponto exato é onde você aquece, ilumina e mantém todos desejando mais. Claro, essa lei exige cuidado. Ela só funciona se você já construiu uma presença de valor. Se você se retira antes de se tornar relevante, sua ausência não gera desejo, apenas esquecimento. Por isso a regra é clara: construa valor. E então, desapareça, para se tornar inesquecível. Se há uma maneira eficaz de manter todos ao seu redor em constante estado de alerta, de dúvida, de respeito e, acima de tudo, de submissão, essa maneira se materializa na 17ª lei. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive a imprevisibilidade. O ser humano, por natureza, é uma criatura que busca padrões. Precisamos do previsível para nos sentirmos seguros, para acreditarmos que controlamos minimamente o ambiente, as pessoas e as circunstâncias. Mas, quando alguém quebra esse padrão, quando age fora da lógica, fora da rotina, fora do esperado, surge o desconforto, o medo e, consequentemente, a submissão. Maquiavel já dizia que o príncipe previsível se torna alvo fácil. Seus movimentos podem ser antecipados, seus planos decifrados, suas fraquezas exploradas. Por outro lado, aquele que cultiva a incerteza, que age de forma aparentemente ilógica, que quebra as expectativas de forma calculada, se torna temido, se torna respeitado. Porque nada é mais desconfortável do que lidar com alguém que você nunca sabe exatamente o que fará. A analogia é tão simples quanto poderosa. Imagine um ciclone. Você sabe que ele vem, sabe que ele é devastador, mas não consegue prever exatamente por onde ele vai passar, nem quando. Essa imprevisibilidade gera pavor, paralisia, desorientação. E é exatamente assim que o verdadeiro estrategista se torna no jogo social. Misture gestos de extrema gentileza com respostas frias. Seja generoso em um dia e absolutamente ausente no outro. Mude o tom, mude os ritmos, desapareça, reapareça, quebre qualquer tentativa dos outros de te lerem como um livro aberto. E claro, há um risco nessa tática. A imprevisibilidade exagerada, quando aplicada sem controle, pode gerar desconfiança extrema, afastamento e até hostilidade. Por isso, ela deve ser uma dança sutil entre o desconforto e o fascínio, entre o caos aparente e o controle absoluto. Mas,
se o imprevisível gera respeito, há uma armadilha que muitos caem tentando se proteger dos perigos externos, a construção de fortalezas. E é exatamente sobre isso que fala a 18ª lei. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. É natural que, ao se sentir ameaçado, o ser humano busque criar muros, barreiras, distâncias. No entanto, no jogo do poder, a fortaleza não protege. Ela condena. Isolar-se, se afastar das massas, se distanciar do fluxo de informações, dos movimentos sociais e das dinâmicas humanas, faz com que você perca a visão do jogo. Faz com que você não perceba quando seus inimigos estão se movendo. Faz com que você não ouça os sussurros antes que eles se tornem gritos. Maquiavel alertava que o poder não reside na distância, mas na presença estratégica, na capacidade de circular, de se misturar, de estar entre as pessoas, ouvindo, observando, colhendo informações, construindo alianças e principalmente detectando traições antes que elas se concretizem. A metáfora é clara. Imagine uma fortaleza no alto de uma colina. Ela parece imponente, segura, protegida, mas cercada, isolada, sem comunicação com o exterior. Ela não passa de uma armadilha onde seu próprio ocupante se torna prisioneiro. É assim no mundo do poder. O isolamento te transforma num alvo parado, previsível, fácil de ser atacado. Claro, existe uma exceção. Em momentos muito específicos, retirar-se temporariamente para refletir, para planejar, para recalibrar suas estratégias pode ser extremamente poderoso, mas isso deve ser uma pausa estratégica, nunca um estado permanente. E se o isolamento é uma armadilha, há uma outra ainda mais perigosa, que muitos não percebem até que seja tarde demais. Não saber com quem você está lidando. A 10ª lei é um alerta brutal e vital: jamais ofenda a pessoa errada. Porque no jogo social, no jogo do poder, não existem adversários genéricos, não existem inimigos padronizados. Cada pessoa carrega dentro de si um tipo específico de perigo, uma combinação única de orgulho, vaidade, insegurança, impulsividade ou desejo de vingança. E errar na leitura desse perfil pode ser fatal. Maquiavel sabia que o maior erro de um príncipe não era necessariamente errar na estratégia, era errar na escolha do inimigo. Porque há aqueles que, quando atacados, simplesmente se rendem, somem, desaparecem. Mas há também os que, mesmo quando parecem derrotados, passam o resto da vida planejando, esperando, construindo silenciosamente sua vingança. A metáfora é perfeita. Imagine um caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usaria para pegar um lobo. Cada presa exige uma estratégia diferente. E da mesma forma, no jogo social, é fundamental reconhecer quem são os inseguros, quem são os paranoicos, quem são os vingativos, quem são os orgulhosos e, principalmente, quem são os que nunca esquecem. Porque, ao ofender alguém assim, você não cria apenas um inimigo. Você cria um projeto de destruição que muitas vezes só se concretiza anos depois, quando você já nem lembra mais o que fez. E sim, essa lei não tem exceções, porque a necessidade de entender profundamente as pessoas ao seu redor não é opcional. É uma questão de sobrevivência. E se escolher os inimigos já é perigoso, comprometer-se demais é um erro ainda mais sutil e letal. A 20ª lei é direta, elegante e absolutamente maquiavélica. Não se comprometa com ninguém, porque no exato momento em que você escolhe um lado, uma facção, uma causa, você perde uma parte do seu poder. Você perde a liberdade de se mover, de negociar, de transitar, de manipular os dois lados do jogo. O tolo é aquele que se apressa a tomar partido, que se apaixona por uma ideia, por um líder,
por uma causa, porque ao fazer isso, abre mão de sua neutralidade, de sua independência e, consequentemente, de sua capacidade de controlar os outros. Maquiavel foi categórico. O príncipe sábio nunca se entrega por completo. Ele observa os lados em conflito, alimenta ambos, manipula ambos e, no final, se alinha temporariamente com aquele que lhe oferece mais vantagens. A analogia é simples. Imagine uma floresta cheia de arbustos espinhosos, todos entrelaçados, todos competindo por espaço. O arbusto que cresce isolado, que mantém distância, que não se enrosca, é aquele que alcança mais luz, mais espaço, mais crescimento. Mas claro, há um detalhe sofisticado nessa lei. Às vezes, comprometer-se, ainda que de forma aparente, pode ser uma jogada estratégica. Fingir lealdade, fingir apego, fingir paixão por uma causa, pode ser a melhor maneira de infiltrar-se, de ganhar confiança, de acessar informações privilegiadas. Mas que fique claro, esse comprometimento nunca é real. É apenas mais uma máscara no grande teatro do poder. Há um jogo silencioso acontecendo em cada ambiente social e poucos percebem sua presença. Esse jogo consiste em uma dinâmica simples, porém devastadora. Ninguém gosta de se sentir menos inteligente do que o outro. A 11ª lei, portanto, surge como uma das mais refinadas armas de manipulação. Banque o tolo para apanhar os tolos. E aqui está a verdade desconfortável. Sempre que você se mostra esperto demais, articulado demais, estrategista demais, você aciona no outro um instinto primitivo de defesa. A inveja, a competição, o ressentimento começam a crescer como ervas daninhas. E no final, não importa o quanto você seja brilhante, as pessoas, secretamente, começarão a torcer pela sua queda. Maquiavel sabia disso como poucos. Sabia que há mais poder em parecer inofensivo do que em se exibir como alguém brilhante. Porque quando você se faz de bobo, de simples, de inofensivo, algo mágico acontece. Os outros baixam a guarda. Eles se tornam relaxados, confiantes, descuidados. E é exatamente nesse descuido que você planta suas armadilhas, suas estratégias, seus movimentos mais precisos. A imagem é perfeita. Pense no gambá que, diante do predador, finge-se de morto. Por alguns segundos, o predador se desarma, perde o interesse, acha que não há mais perigo. E é justamente nesse instante que o gambá escapa ou ataca. Essa é a essência dessa lei. Finja-se de menor, de menos inteligente, de menos preparado. E enquanto os outros se sentem superiores, você coleta informações, analisa movimentos e prepara o golpe certeiro. Mas, claro, há um detalhe maquiavélico e crucial. No início da sua escalada, enquanto você ainda não consolidou sua presença, não faz sentido parecer tolo demais. É preciso sim demonstrar de forma sutil que você é mais competente que seus concorrentes diretos, principalmente na frente dos que podem te impulsionar. O segredo está na dosagem. Pareça bobo, para quem precisa se sentir mais esperto. E pareça brilhante, para quem pode te colocar onde você quer chegar. E se bancar o tolo é uma estratégia de disfarce, a 22ª lei traz uma das armas mais letais do arsenal do estrategista. Use a tática da rendição. Porque aqui a lógica se inverte de forma brilhante e cruel. Há momentos no jogo do poder em que lutar não é sinal de força, é sinal de estupidez. Há situações em que resistir, insistir, confrontar, é exatamente o que seu inimigo espera que você faça, e nesse exato momento render-se não é fraqueza. É estratégia pura. É se curvar temporariamente para ganhar tempo, para reconstruir forças, para esperar que o outro baixe a guarda, se distraia, relaxe, e então ser atacado no momento em que menos espera. Maquiavel entendia que o orgulho, quando mal administrado, é o maior inimigo do poder.
Quantos generais, reis, empresários e líderes não foram destruídos simplesmente porque não souberam recuar? Porque não entenderam que a verdadeira força está na flexibilidade, na capacidade de parecer fraco, enquanto na verdade está apenas esperando a hora certa. A imagem aqui é poderosa. Pense no carvalho, a árvore que resiste ao vento, que não se curva, perde seus galhos, quebra, se destrói. Enquanto isso, o bambu que se dobra, que se curva com o vento, sobrevive, permanece firme, e quando o vento passa, volta a se erguer, mais forte do que antes. A rendição aqui não é capitulação. É uma armadilha sofisticada, feita para dar ao outro a ilusão da vitória, enquanto, na verdade, você apenas se reposiciona para o ataque final. Mas atenção, há momentos em que a rendição não é possível, especialmente quando recuar significa perder reputação, parecer fraco, abrir brechas irreversíveis. Nesses casos, o maquiavelismo ensina: ataque rápido, com ferocidade e surpreenda. Mas, se o jogo permitir, abaixe a cabeça hoje para erguer a espada amanhã. E se a rendição é uma tática de preservação, a 23ª lei te ensina a jogar no longo prazo. Concentre suas forças. Porque no mundo do poder, dispersão é fraqueza. Gente que quer abraçar o mundo, que quer agradar todo mundo, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, fracassa. Sempre. Porque energia, tempo, recursos e influência são limitados. E quem não entende isso, morre exausto no meio do caminho. Maquiavel sabia que o poder pertence a quem aprende a cavar fundo, a quem escolhe uma mina rica e cava até o fim, enquanto os tolos saltam de oportunidade em oportunidade, de causa em causa, de desejo em desejo. O estrategista escolhe seu alvo, sua fonte de poder, seu nicho de influência, e cava. E cava, e cava, até transformar aquela fonte em uma fortaleza impenetrável, em uma base sólida que sustenta todo o seu império social, financeiro ou político. A imagem aqui é absolutamente precisa. Imagine uma flecha. Você não acerta 2 alvos com uma só flecha. Ela só acerta se for disparada com foco, com direção, com intenção absoluta. Assim é sua energia. Assim são seus recursos, assim é sua influência. Claro, há exceções inteligentes. Em ambientes altamente instáveis, pode ser prudente diversificar aliados, manter mais de uma fonte de poder, mais de um patrono, mais de um caminho. Mas, mesmo nesses casos, o princípio permanece. Concentre suas forças nas jogadas decisivas, naquilo que de fato muda o jogo. E se foco é poder, a 24ª lei é uma obra-prima da manipulação social. Represente o cortesão perfeito. Porque no jogo do poder não basta ser forte, é preciso parecer forte. Não basta ser influente, é preciso construir a percepção pública da sua influência. Aqui, Maquiavel atinge o ápice da sofisticação, porque ele entendia que, nas cortes, nos ambientes políticos, nos círculos empresariais, nas redes sociais modernas, quem sobrevive não é o mais agressivo, é o mais encantador. É aquele que sabe seduzir, agradar, fazer-se amado, enquanto, secretamente, puxa as cordas nos bastidores. O cortesão perfeito é aquele que domina a arte da dissimulação, que sabe elogiar sem parecer bajulador, criticar sem parecer agressivo, influenciar sem parecer manipulador, que se faz presente sem parecer carente, que se afasta sem parecer desinteressado, que sabe quando sorrir e sabe quando deixar o silêncio falar mais alto. A analogia é perfeita. Imagine um mestre das marionetes. Lá de cima, ele segura os fios, movimenta suas peças, controla a cena.
O público, maravilhado, aplaude a performance sem jamais perceber que tudo o que vê é o resultado dos movimentos invisíveis das mãos que estão nos bastidores. E sim, essa lei não tem exceções. Porque se você deseja sobreviver e prosperar no jogo do poder, ser socialmente inteligente, dominar as aparências, encantar, seduzir e parecer indispensável, não é opcional. É obrigatório. No teatro social, quem não domina o jogo das aparências está condenado a ser apenas figurante no espetáculo dos outros. Se há algo que separa os homens comuns dos verdadeiros estrategistas, essa coisa se chama capacidade de transformação. E é exatamente isso que a 25ª lei ensina. Recrie-se. No jogo do poder, você nunca deve aceitar os papéis que a sociedade, o meio ou as circunstâncias tentam te impor. Quem aceita um rótulo, quem se acomoda numa identidade fixa, quem se deixa reduzir a uma definição, está na prática assinando sua própria sentença de irrelevância. Porque o mundo admira os que se reinventam, os que mudam de forma, de aparência, de estratégia, sempre que necessário. E teme aqueles que são tão fluidos que não podem ser agarrados, nem definidos. Maquiavel sabia que o poder não está apenas na força, nem apenas na influência. Está, acima de tudo, na capacidade de ser múltiplo, de ser o que o jogo exige, de se transformar no herói, no vilão, no sábio, no tolo, no amigo, no rival, conforme o contexto, conforme a estratégia, conforme o interesse. A metáfora é poderosa. Imagine Proteu, o deus grego dos mares. Ele se transformava em leão, serpente, pantera, fogo, água, qualquer coisa, desde que isso lhe garantisse vantagem, proteção ou domínio. Assim deve ser o verdadeiro estrategista, porque quem permanece igual se torna previsível, e quem é previsível é controlável, é atacável, é descartável. Mas, como toda ferramenta de poder, essa transformação exige inteligência estética e psicológica. Não se trata de mudar de forma de qualquer maneira, como um ator medíocre. Trata-se de criar versões de si mesmo que sejam convincentes, sedutoras, fascinantes, que encantem quem te observa enquanto você movimenta os fios do jogo por trás da cortina. Quem não domina essa lei vira peça imóvel no tabuleiro dos outros. Quem domina se torna o próprio tabuleiro, e se reinventar-se é construir uma nova imagem. A 26ª lei surge como um escudo invisível, porém absolutamente necessário. Mantenha suas mãos limpas. No jogo do poder, você deve parecer um modelo de virtude, de elegância, de civilidade. Seus erros, seus golpes, suas manipulações, suas trapaças, jamais devem ser visíveis. O público ama as aparências. As massas precisam acreditar que os líderes são éticos, justos, corretos. Mesmo que nos bastidores o jogo seja outro, absolutamente outro, Maquiavel compreendia que o príncipe não deve se sujar, não publicamente. Sempre que um erro precisa ser cometido, sempre que um ato sujo precisa ser executado, ele deve ser delegado. A culpa, a responsabilidade, o peso da ação deve recair sobre um intermediário. Um bode expiatório, alguém preparado para assumir o desgaste, enquanto você mantém intacta sua aura de impecabilidade. A metáfora é precisa. Imagine a pata do gato, macia, suave, delicada, mas com garras escondidas, afiadas, prontas. E quando algo precisa ser retirado do fogo, quem faz isso não é a mão do mestre, é a pata do gato. Assim, se queima o intermediário, nunca o verdadeiro jogador. E sim, essa lei é mais atual do que nunca. No mundo das redes sociais, da opinião pública, da cultura do cancelamento, parecer impecável é uma questão de sobrevivência. Por isso, aprenda a usar terceiros. Aprenda a criar bodes expiatórios.
Aprenda a delegar a sujeira e a recolher os louros da limpeza. Mas, se a percepção das suas mãos limpas protege sua imagem, a 27ª lei vai além. Ela toca diretamente no ponto mais sensível da psique humana. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo. Aqui mora uma das verdades mais desconfortáveis sobre a natureza humana. As pessoas não suportam o vazio, elas não suportam a incerteza, o caos, o acaso. Elas precisam, desesperadamente, de crenças, de mitos, de líderes, de causas, de símbolos. E quem oferece isso se torna automaticamente uma fonte inesgotável de poder. Maquiavel sabia que os homens não buscam a verdade. Eles buscam sentido, buscam pertencimento, buscam uma explicação para o sofrimento, para o medo, para o vazio existencial. E se você souber oferecer isso, se souber se apresentar como aquele que traz respostas, que oferece direção, que personifica um caminho, então você não terá apenas seguidores, terá devotos, terá discípulos, terá pessoas dispostas a morrer por você. A metáfora é brutal. Imagine um ímã. Ele atrai para si os metais dispersos. E uma vez juntos, esses metais passam, eles mesmos, a gerar magnetismo. Criam um campo de força coletivo, que se autoalimenta. Assim funciona um líder que domina essa lei. Assim funcionam os gurus, os políticos carismáticos, os grandes empresários, os influenciadores de massa. Mas, atenção, jogue com isso com maestria. Crie rituais, crie narrativas, crie a ilusão de um propósito maior. Faça com que seus seguidores sintam que fazem parte de algo especial, único, quase sagrado. Crie o senso de nós contra eles. Atribua significado às ações mais banais. Transforme sua presença em símbolo e sua ausência em lenda. E se conduzir os outros por meio da crença é uma forma refinada de controle psicológico, a 28ª lei te dá uma ordem que não admite hesitação. Seja ousado, porque no jogo do poder, o maior dos pecados é a timidez. A hesitação é como sangue na água para os tubarões. Ela sinaliza fraqueza, insegurança, medo. E onde há cheiro de sangue, os predadores se aproximam. A verdade é simples e cruel. Quem hesita, perde. Quem demonstra dúvida, vacila. Treme diante das próprias escolhas. Convida o mundo a testá-lo, a desafiá-lo, a destruí-lo. Maquiavel compreendia isso de forma visceral. Ousadia, quando bem administrada, tem um efeito quase mágico. Ela paralisa o inimigo. Ela cria uma aura de autoridade, porque o ser humano, no fundo, admira e teme aqueles que têm coragem de fazer o que a maioria só ousa imaginar. A imagem aqui é definitiva. Imagine um leão. Ele não precisa correr desesperadamente. Ele não precisa rugir o tempo todo. Sua mera presença, sua postura, sua lentidão calculada, transmitem uma mensagem clara. Eu sou o predador, não a presa. Enquanto isso, a lebre, nervosa, ansiosa, corre de um lado para o outro. E na sua pressa de fugir, acaba tropeçando e indo direto para a boca do inimigo. Claro, como toda arma, a ousadia deve ser usada com precisão. A imprudência, disfarçada de ousadia, leva ao desastre. Saltar sem cálculo, arriscar sem preparo, atacar sem inteligência, é tão letal quanto hesitar. Mas entre os dois males, Maquiavel não deixa dúvidas. É melhor errar por ousadia do que morrer pela timidez. Existe uma diferença brutal, definitiva e muitas vezes ignorada entre quem brinca de jogar e quem realmente domina o jogo do poder. E essa diferença se resume em uma palavra: previsão.
Planejar até o fim. Essa é a 29ª lei, e ela não permite espaço para ingenuidade, nem para romantismo, nem para aquele otimismo tolo que faz tantos serem engolidos pelo próprio excesso de confiança. Porque o jogo do poder não é sobre improvisar. Não é sobre deixar que o acaso decida. É sobre controlar, tanto quanto possível, cada variável, cada possibilidade, cada desdobramento. E, acima de tudo, é sobre não ser surpreendido. Porque quem é pego de surpresa já perdeu. Maquiavel sabia, como poucos, que o maior erro de qualquer estrategista é acreditar que a vitória é o ponto final. Não é. Muitas vezes é justamente no ápice da vitória que nasce a própria ruína. Porque a euforia, o deslumbramento, a embriaguez do sucesso fazem com que você baixe a guarda, tome decisões precipitadas, se exponha de forma tola. E assim, planta as sementes da própria destruição. A metáfora é tão poderosa quanto desconfortável. Imagine os deuses do Olimpo. Lá de cima, eles observam os homens, rindo da nossa incapacidade de ver além do momento presente, além do nosso próprio umbigo, além da ilusão da vitória momentânea. Enquanto isso, quem planeja até o fim não apenas vê mais longe, ele controla o desfecho. Porque quem controla o fim, controla tudo. E claro, há uma armadilha sutil nessa lei. O planejamento excessivo, se não for inteligente, pode te paralisar. Pode te transformar num eterno arquiteto de possibilidades que nunca executa nada. Por isso, planejar até o fim não é sobre obsessão doentia por controle absoluto. É sobre antecipação, sobre visão, sobre enxergar as linhas do futuro enquanto os outros ainda tropeçam no presente. E se o plano é sua fortaleza invisível, há um detalhe ainda mais sofisticado na construção da sua imagem pública. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Essa é a 30ª lei, e ela toca diretamente no núcleo mais sensível da psicologia social, porque o mundo, de forma geral, não admira o esforço aparente. Admira o talento. Admira aquilo que parece natural, inato, quase divino. A dureza do trabalho, o peso do sacrifício, os bastidores do esforço não inspiram reverência. Inspiram, muitas vezes, pena, ou pior, desprezo. Maquiavel compreendia que o poder não reside apenas em fazer, mas principalmente em parecer que faz. Sem esforço, que resolve. Sem suar, que conquista. Sem sequer parecer estar tentando. A imagem aqui é absolutamente nítida. Pense em um cavalo de corrida. Quem o observa de longe vê apenas elegância, leveza, velocidade quase sobrenatural. Mas quem se aproxima percebe a tensão dos músculos, a respiração ofegante, o esforço brutal escondido sob a máscara da leveza. E aqui está o segredo. Sua plateia deve ser mantida longe o suficiente para ver apenas a elegância. Nunca o esforço. Por isso, esconda seus truques. Oculte seus métodos. Nunca permita que percebam o quanto você suou, sofreu, calculou, planejou, ajustou, para que o impossível se tornasse inevitável. Porque se perceberem, sua imagem perde magia, perde encanto, perde poder. Mas claro, como tudo no jogo, há um equilíbrio delicado. Esconder demais também pode gerar suspeitas. Parece arrogância, parece ocultação. A chave é revelar só o que alimenta sua lenda, nunca o que desmonta sua magia. E se a percepção da facilidade fortalece sua aura, a 31ª lei te ensina um dos truques mais sutis e mais letais da manipulação. Controle as opções. Aqui está uma das verdades mais desconfortáveis sobre o livre-arbítrio humano. Na prática, ele quase não existe, porque quem apresenta as opções controla o jogo. A ilusão da escolha é uma das armadilhas mais antigas, mais sofisticadas e mais eficazes do poder.
Você não precisa obrigar ninguém a fazer o que quer. Basta estruturar o cenário de tal forma que qualquer escolha que o outro faça leve exatamente para onde você planejou. Maquiavel sabia que isso funciona porque o ser humano tem uma necessidade patológica de acreditar que está no controle, que está escolhendo, que é dono da própria vontade. E, ao oferecer opções cuidadosamente desenhadas, você dá ao outro essa sensação. Enquanto na prática, conduz suas ações como um mestre das marionetes conduz seus bonecos. A analogia é afiada como uma lâmina. Imagine o touro, cercado pelos chifres do matador. Ele olha para a esquerda, espetado. Olha para a direita, espetado. Corre para frente, espetado. Seja qual for o movimento, ele está preso dentro de um jogo que já foi decidido antes mesmo que ele percebesse. Mas, atenção! Assim como qualquer armadilha, essa precisa ser bem disfarçada. Se o outro percebe que você está controlando suas opções, o jogo se quebra, a ilusão se desfaz, a confiança se rompe. E aí, o que antes era domínio se transforma em rebelião. Por isso, conduza. Mas conduza sorrindo. Deixe o outro acreditar que a decisão é dele, quando na verdade sempre foi sua. E se controlar as opções molda o comportamento, a 32ª lei atinge um nível ainda mais profundo e infinitamente mais poderoso do controle humano. Desperte a fantasia das pessoas, porque, no fundo, ninguém quer a verdade. A verdade nua, crua, direta, é quase sempre insuportável. O ser humano não quer encarar o vazio, o caos, a dureza da existência. Ele quer histórias, quer magia, quer ilusão, quer acreditar que há algo maior, algo mais, algo que transcende a monotonia do real. Maquiavel sabia que aquele que domina a fantasia, domina o mundo. Porque quando você se torna a fonte dos sonhos, das esperanças, dos desejos ocultos, você se torna indispensável. Você se torna uma espécie de refúgio psicológico. Um oásis no deserto da mediocridade, da mesmice, do sofrimento. A metáfora é sublime. Imagine a lua. Ela nunca está ao alcance. Ela nunca é plenamente visível. Está sempre se transformando. Sempre distante. Sempre inatingível. E exatamente por isso, sempre desejada, sempre contemplada, sempre reverenciada. Essa é a chave da sedução social. Nunca seja óbvio, nunca seja excessivamente disponível, nunca entregue tudo. Alimente a imaginação, ofereça pistas, nunca respostas completas. Seja como a miragem no deserto, tão real que ninguém ousa questionar se é verdade ou ilusão. Mas, como toda magia, essa fantasia também tem seu equilíbrio. Se for percebida como falsa demais, como vazia demais, como um truque mal feito, ela se quebra. E junto com ela, sua influência desmorona. Por isso, alimente a fantasia. Mas faça com maestria, com elegância, com inteligência. Porque quem controla o sonho, controla o sonhador. Por trás de toda fortaleza, de toda pose, de toda máscara social, existe uma rachadura, um ponto sensível, uma brecha que, se for encontrada, se transforma numa chave de controle absoluto. E é exatamente isso que a 33ª lei revela com uma clareza quase cruel. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Porque não importa o quão poderoso, o quão influente, o quão imponente alguém pareça ser, sempre existe algo que o fragiliza. Pode ser uma insegurança antiga, um medo inconfessável, uma vaidade disfarçada, uma obsessão oculta, ou até uma necessidade emocional tão profunda que se torna cegueira pura. Maquiavel sabia que o jogo do poder não é sobre força física, não é sobre gritar mais alto, nem sobre acumular mais aliados. É, acima de tudo, um jogo psicológico.
Quem encontra a fraqueza invisível do outro não precisa de força. Precisa apenas pressionar, no momento certo, o ponto exato. A metáfora é precisa. Imagine um castelo aparentemente impenetrável. As muralhas são altas, os portões são reforçados, os soldados são muitos. Mas há um ponto. Um ponto no muro onde a pedra está rachada, onde o cimento cedeu. É ali, e apenas ali, que você deve concentrar seu ataque. Um golpe bem dado nesse ponto derruba o castelo inteiro, sem que seja preciso mover um exército. Mas, atenção, encontrar esse ponto exige mais do que observação. Exige escuta profunda, exige leitura de sinais não ditos, de gestos inconscientes, de contradições sutis. E, claro, exige paciência, porque alguns pontos fracos estão escondidos tão profundamente que só emergem quando você agita as emoções, quando provoca, quando cria desconforto, quando força o outro a revelar mais do que gostaria. Mas uma vez descoberto, você passa a ter nas mãos a corda que conduz qualquer pessoa. E sim, aqui mora o perigo. Pressionar demais pode gerar colapsos imprevisíveis. A fragilidade, quando tocada sem habilidade, pode gerar fuga, colapso ou até agressão desesperada. Por isso, aperte, mas com maestria. E se encontrar a fraqueza é dominar o outro, a 34ª lei te mostra que, muitas vezes, o caminho mais curto para o poder está na percepção. Haja como um rei, para ser tratado como tal. Porque no final das contas, as pessoas não tratam os outros com base no que eles são. Tratam com base no que eles aparentam ser. O mundo é profundamente sensível às aparências, aos sinais sutis de status, de valor, de importância. E quem se porta como alguém comum, quem se apresenta como alguém banal, quem aceita ser visto como mais um, acaba sendo tratado exatamente assim. Maquiavel sabia que o respeito não é concedido, é exigido, é provocado, é imposto, mas não pela força bruta, nem pela ameaça explícita, e sim pela postura, pela linguagem corporal, pela maneira como você se posiciona, como ocupa o espaço, como olha, como fala, como se movimenta. A imagem é absolutamente clara. Imagine a coroa. Ela não é apenas um adorno, ela é um símbolo. Ela comunica, sem palavras, que quem a usa não é igual aos outros. E mesmo que essa coroa seja invisível, ela precisa estar presente no seu comportamento, no seu tom de voz, no seu olhar. Porque quem não se porta como rei, nunca será tratado como tal. Claro, há um risco aqui. Se a sua pose real se transforma em arrogância, em desprezo aberto pelos outros, ela deixa de gerar respeito e começa a gerar ódio, inveja e desejo de destruição. Por isso, a verdadeira realeza é uma mistura elegante de distância e gentileza de autoridade e acessibilidade calculada, de quem sabe ser superior, sem jamais precisar dizer isso em voz alta. E se portar-se como rei gera respeito, a 35ª lei te entrega uma das armas mais sutis e letais do poder. Domine a arte de saber o tempo certo. Porque no jogo social, fazer a coisa certa, na hora errada, é o mesmo que errar. O tempo é o senhor do destino. E quem não aprende a respeitá-lo, quem não aprende a esperar, a observar, a ler os sinais, acaba agindo cedo demais e fracassando, ou tarde demais e sendo atropelado pelos movimentos dos outros. Maquiavel compreendia que o jogo do poder não pertence aos ansiosos, nem aos apressados, nem aos impulsivos. Pertence aos pacientes, aos que sabem esperar, aos que sabem parecer lentos, enquanto na verdade estão apenas acumulando força, informação, aliados, influência. A imagem aqui é soberba. Pense no falcão. Lá do alto ele observa, em silêncio, calmo, imóvel.
enquanto sua presa lá embaixo acredita que está livre, protegida, esquecida. E então, no exato momento, o falcão mergulha, rápido, letal e preciso, porque quem controla o tempo, controla a caça. Mas claro, dominar o tempo não é apenas sobre esperar. É também sobre perceber quando a janela de oportunidade está prestes a se fechar. Quando agir é uma questão de agora ou nunca mais. Por isso, o verdadeiro mestre do tempo não é apenas paciente, é também feroz. Quando percebe que a hora chegou, e se o tempo é sua arma invisível, a 36ª lei te ensina algo que a maioria jamais entenderá. Despreze aquilo que não puder ter. Porque dar atenção a um problema menor, a um inimigo irrelevante, a uma provocação sem importância, é dar a eles mais força do que merecem. A simples atitude de reconhecer um problema, de se importar, de reagir, já é, em si, uma forma de validar sua existência. E muitas vezes é exatamente isso que o inimigo quer. Que você se incomode, que você desça ao nível dele, que você se desgaste lutando batalhas que jamais mereceram sua energia. Maquiavel sabia que, no jogo do poder, ignorar é uma forma de assassinato simbólico. É como se, ao não reagir, você dissesse ao mundo: isso não é relevante o suficiente para existir na minha realidade. A metáfora aqui é dolorosamente clara. Imagine uma pequena ferida. Ela coça, ela incomoda, e você, irritado, começa a mexer, a arranhar, a cutucar, a tentar resolver. E quanto mais mexe, pior ela fica. A inflamação cresce, se alastra, vira um problema infinitamente maior do que deveria ser. Quando, na verdade, se você simplesmente tivesse ignorado, deixado que o corpo cuidasse dela naturalmente, ela teria desaparecido sozinha. Claro, ignorar exige uma força interna que poucos possuem. Porque o ego, ferido, quer reagir, quer responder, quer mostrar que não aceita ser desafiado, que não aceita ser provocado. Mas o maquiavelismo ensina: resistir à tentação de responder é, muitas vezes, a mais poderosa das respostas. Porque quem te ignora, te domina. E quem você ignora, simplesmente deixa de existir no seu jogo. Existe um princípio invisível, porém devastadoramente poderoso, que poucos compreendem no jogo do poder. As pessoas não seguem ideias. Elas seguem imagens, símbolos, narrativas visuais que hipnotizam, que fascinam, que dominam sua imaginação muito antes que a razão consiga reagir. E é exatamente sobre isso que fala a 37ª lei. Crie espetáculos atraentes, porque em um mundo lotado de distrações, de informações, de ruídos, quem não entende a arte do espetáculo desaparece, some na multidão, vira invisível. Maquiavel entendia com maestria que o poder não é apenas uma questão de estratégia silenciosa, de manipulação nos bastidores. É também um teatro. E como em todo teatro, o público não se importa com os bastidores, nem com os mecanismos. O público quer encantamento, quer mágica, quer se sentir parte de algo maior. A metáfora aqui é grandiosa. Imagine a cruz e o sol. Dois símbolos que, combinados, geram uma aura de transcendência, de luz, de poder absoluto. E é exatamente isso que o verdadeiro estrategista faz. Constrói imagens, cria rituais, oferece símbolos. Cada gesto, cada roupa, cada cenário, cada aparição pública precisa ser pensado como parte de um espetáculo contínuo, onde você é, simultaneamente, o roteirista, o diretor, o protagonista e, se for inteligente, o próprio mito que se constrói. Mas, claro, há um equilíbrio delicado. O espetáculo precisa ser convincente. Se parecer falso, forçado, exagerado, perde a magia, perde a força, vira caricatura.
Por isso, domine a estética, o ritmo, o tom. Seja discreto quando necessário. Seja explosivo quando for estratégico. A chave é simples. Surpreenda. Encante. Domine a visão. E o resto do corpo e da mente segue. E se a estética domina o externo, a 38ª lei toca diretamente na sobrevivência social. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Porque por mais brilhante que você seja, por mais à frente do seu tempo que estejam suas ideias, por mais inovadora que seja sua visão, exibir isso abertamente é muitas vezes uma sentença de morte social. As massas não perdoam quem parece querer se colocar acima delas. Quem desafia os costumes, quem quebra as convenções, quem parece, mesmo que sutilmente, estar dizendo: sou diferente de vocês, sou melhor. Maquiavel sabia que a genialidade, quando mal administrada, se transforma em condenação. E que os maiores estrategistas da história aprenderam a esconder suas verdadeiras intenções, suas verdadeiras ideias, suas verdadeiras visões, atrás de uma máscara de conformidade. A imagem aqui é afiada. Imagine a ovelha negra no meio do rebanho. O rebanho a observa. Não sabe se ela pertence ou não. E no primeiro sinal de ameaça, ela é isolada. É deixada para trás. E sozinha, vira presa fácil para os lobos. Por isso, guarde suas ideias revolucionárias para os momentos certos, para os aliados certos, para os espaços onde elas podem ser aplicadas com segurança. Em público, sorria com o rebanho. Caminhe com o rebanho. Fale como o rebanho. E secretamente, prepare o seu próprio caminho. Porque ser diferente não é um problema. O problema é parecer diferente antes de ser forte o suficiente para sustentar as consequências disso. E se o disfarce protege, a 39ª lei te entrega uma arma psicológica de precisão cirúrgica. Agite as águas para atrair os peixes. Aqui está uma das maiores verdades sobre o comportamento humano e uma das mais desconfortáveis. A maioria das pessoas é governada quase que exclusivamente pelas próprias emoções. E quando estão calmas, quando estão seguras, quando estão em equilíbrio, são mais difíceis de manipular, de conduzir, de controlar. Mas agite suas emoções, provoque, irrite, desestabilize. E de repente, o racional se apaga, o controle desaparece. E tudo o que sobra são impulsos, reações, erros, que você, estrategista, pode explorar com maestria. Maquiavel compreendia que a raiva, a vaidade ferida, o orgulho inflamado, o medo, a insegurança, são ferramentas de controle infinitamente mais poderosas do que qualquer discurso lógico, do que qualquer argumento racional. A metáfora aqui é impecável. Imagine um tanque de peixes. A água está clara, tranquila, e os peixes estão no fundo, seguros, protegidos, invisíveis. Mas agite a água, crie movimento, jogue uma pedra, e instantaneamente eles sobem, desorientados, famintos, desesperados. E nesse exato momento, qualquer isca parece irresistível. Qualquer armadilha funciona. Claro, como toda arma, essa também exige maestria. Agitar demais pode gerar caos, pode gerar colapsos que você não controla, pode fazer com que o pânico se volte contra você. Por isso, seja um maestro do desconforto. Crie o grau exato de instabilidade que faz o outro perder o equilíbrio, mas não tanto que destrua o próprio jogo. E se desestabilizar o outro é uma forma de ganhar controle, a 40ª lei te entrega um alerta que muitos ignoram e pagam caro por isso. Despreze aquilo que vier de graça. Aqui, a lógica é simples, brutal, maquiavélica. Tudo aquilo que é oferecido sem esforço, sem custo, sem preço, esconde uma armadilha.
Pode ser um veneno. Pode ser uma dívida invisível. Pode ser um laço de dependência disfarçado de generosidade. Ou, no mínimo, não vale tanto quanto parece. Maquiavel sabia que o que tem valor exige sacrifício, e que aceitar o que vem de graça não apenas contamina sua percepção sobre aquele objeto, aquela oportunidade, aquela relação, como muitas vezes te coloca em posição de dívida, de submissão, de vulnerabilidade. A imagem aqui é poderosa. Imagine um rio. Enquanto ele flui, enquanto circula, enquanto transborda, ele gera vida, abundância, riqueza. Mas, se alguém tenta construir um dique, se tenta represar, se tenta parar esse fluxo, a água apodrece, a vida desaparece, e só restam doenças, pragas, miséria. Por isso, no jogo do poder, não aceite esmolas, não aceite presentes disfarçados, e mais do que isso, aprenda a ser generoso de forma estratégica. Porque o dinheiro que circula, o valor que se movimenta, não apenas constrói sua imagem de grandeza, de abundância, de força, como também cria dívidas invisíveis nas pessoas. Dívidas que você pode cobrar quando e como quiser. Porque no final, quem dá, domina, e quem recebe, se submete. No jogo do poder, há uma sombra que pode ser tão sufocante quanto qualquer adversário. A sombra do predecessor. E é exatamente isso que revela a 41ª lei. Evite seguir as pegadas de um grande homem, porque o que vem primeiro sempre parece mais autêntico, mais original, mais grandioso. E quem vem depois, por mais brilhante que seja, será inevitavelmente comparado, julgado e, quase sempre, visto como uma cópia pálida, uma sombra, um eco distante do que já existiu. Maquiavel sabia que viver à sombra de qualquer legado é viver acorrentado, porque o passado tem um poder invisível, porém brutal, de aprisionar. Ele impõe expectativas, limitações e comparações constantes. A metáfora aqui é poderosa. Imagine um pai gigantesco com braços tão longos que sua sombra cobre toda a extensão do caminho. Quem tenta andar exatamente na mesma trilha, caminha na escuridão. Nunca será visto por completo. Nunca será reconhecido como autêntico. E por isso, a estratégia é clara. Rompa, corte, quebre o padrão. Desvie do caminho já trilhado. Crie uma nova rota, uma nova identidade, um novo nome, uma nova história. Porque só assim você se liberta da sombra que, lentamente, mata qualquer possibilidade de grandeza própria. Claro, há um detalhe maquiavélico aqui. Em alguns casos pode ser útil, temporariamente, se associar ao legado do predecessor. Usar sua imagem, sua força simbólica, seu prestígio, para alavancar sua própria ascensão. Mas que fique claro, isso é um trampolim, não um lar. Verdadeiro estrategista sabe que sua glória não pode ser herdada, precisa ser construída. E para isso é necessário matar simbolicamente o pai e assumir seu próprio trono. E se a sombra do predecessor sufoca, há outro perigo ainda, mais insidioso: ignorar a fonte real dos problemas. A 42ª lei é brutal em sua clareza. Ataque o pastor, e as ovelhas se dispersam. Porque na maioria das situações, os problemas, os motins, as rebeliões, os desafios, não surgem espontaneamente. Eles nascem quase sempre da influência de uma única pessoa. Um agitador, um envenenador de mentes, um pequeno líder informal, escondido nas sombras, mas que movimenta as peças, instiga os outros, planta a discórdia. Maquiavel sabia que atacar os peões é inútil, é perda de tempo. É como tentar matar uma serpente cortando seu rabo. O veneno está na cabeça, e enquanto a cabeça permanece, o problema se regenera. A metáfora é precisa.
Imagine um rebanho de ovelhas. Enquanto o pastor está presente, guiando, controlando, influenciando, o rebanho se mantém unido, coeso, obediente. Mas, se você derruba o pastor, o rebanho entra em pânico, se dispersa, perde a direção. E nesse estado de confusão, é infinitamente mais fácil capturá-lo, controlá-lo, dominá-lo. Por isso, no jogo do poder, aprenda a olhar além das aparências. Descubra quem, de fato, movimenta os bastidores. Quem, de fato, mantém os outros coesos, desafiadores, resistentes. E então, ataque esse núcleo, elimine a fonte, e todo o resto desmorona por gravidade. Claro, há um risco. Se o pastor que você ataca for mais poderoso, mais enraizado ou mais astuto do que você calculou, a tentativa se volta contra você. Por isso estude, meça, e ataque apenas quando a vitória for absolutamente certa. E se atacar a liderança invisível é uma tática de guerra, a 43ª lei te entrega uma estratégia de sedução permanente. Conquiste corações e mentes, porque o controle pela força, pela intimidação, pela ameaça, é sempre instável. Sempre gera resistência, ódio velado, desejo de vingança. Já o controle emocional, aquele que toca o desejo, o afeto, a admiração, o encantamento, esse é muito mais poderoso, muito mais duradouro. Porque quem você conquista internamente não apenas te obedece, te segue, te defende, te protege, te idolatra. Maquiavel compreendia que as guerras mais importantes não são travadas no campo, nem no mercado, nem nas cortes. Elas são travadas dentro das cabeças e dos corações. Porque quem ocupa esse território invisível domina tudo o que é visível. A metáfora aqui é cirúrgica. Imagine uma porta fechada, protegida por muralhas, trancas, correntes. Você pode tentar arrombá-la, quebrar, forçar. Mas isso gera ruído, gera desgaste, gera resistência. Ou você pode descobrir onde está a chave e então abrir com um simples giro de pulso, sem esforço, sem barulho, sem resistência. Por isso, no jogo do poder, aprenda a falar não para os ouvidos, mas para as emoções, para as vaidades, para os desejos ocultos, para os medos secretos. Entenda o que o outro quer, mais do que qualquer coisa no mundo, e ofereça exatamente isso. E então, quando menos perceberem, estarão completamente sob seu controle. Claro, há uma exceção. Se o outro percebe que está sendo seduzido, manipulado, encantado de forma calculada, o jogo se quebra. Por isso, a sedução precisa ser genuína na forma, mesmo que não na intenção. E se conquistar corações é uma arte, a 44ª lei te entrega uma arma que é, ao mesmo tempo, escudo e lâmina. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Aqui está uma das técnicas mais desconcertantes da manipulação. O ser humano tem um ego tão inflamado, tão sensível, tão frágil, que quando se vê refletido, quando percebe suas próprias ações, seus próprios defeitos, suas próprias agressões, perde o controle. Porque inconscientemente não sabe lidar com sua própria imagem crua, nua, refletida de volta. Maquiavel sabia que, ao espelhar o comportamento do outro, seja na agressão, na frieza, na gentileza ou até na estupidez, você gera um desconforto tão profundo, tão inesperado, que o outro se desarma, fica confuso, fica perdido. Por quê? Espera que você reaja de forma diferente, que lute, que fuja, que se submeta. Mas quando você apenas reflete, ele perde a referência. A metáfora aqui é mítica. Imagine o escudo de Perseu polido como um espelho. Foi assim que ele derrotou a Medusa, não olhando diretamente para ela, mas usando o reflexo. Porque quando a Medusa viu a si mesma, ficou paralisada.
e nesse instante foi derrotada. Assim funciona o efeito espelho. Use-o para neutralizar ataques, para desestabilizar inimigos, para desmontar acusações e, acima de tudo, para desconcertar quem acredita estar no controle. Mas claro, como toda arma de precisão, ela exige cautela. Se usada de forma desastrada, pode gerar o efeito contrário, pode gerar escalada de conflitos, pode transformar pequenos atritos em guerras abertas. Por isso, use-a com maestria, com elegância, com precisão cirúrgica. Existe um erro sutil e ao mesmo tempo devastador que muitos cometem quando tentam assumir o controle de qualquer situação, mudar tudo rápido demais. E é exatamente isso que a 45ª lei te alerta com precisão maquiavélica. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mexa demais nas estruturas. Porque por mais que o discurso da inovação, da revolução, da transformação soe bonito, atrativo, sedutor, a verdade crua é que os seres humanos, na essência, são criaturas de hábito. E tudo aquilo que ameaça os rituais, os costumes, as certezas, gera resistência, gera medo, gera sabotagem. Maquiavel entendia que o verdadeiro estrategista não é aquele que chega derrubando tudo. É aquele que chega parecendo respeitar o que já existe, honrando os costumes, valorizando as tradições, enquanto nos bastidores, lentamente, silenciosamente, vai moldando a realidade de acordo com seus próprios interesses. A metáfora é brutal. Imagine um gato. Ele é uma criatura de hábitos. Mude sua tigela de lugar, sua cama, seus objetos, e ele se torna agressivo, desconfiado, ansioso. O mesmo acontece com as massas, com as instituições, com as empresas, com qualquer estrutura social. Mexa tudo ao mesmo tempo e você provoca pânico, caos, rebelião. Por isso, no jogo do poder, a chave é simples. Vista-se com as cores do passado, enquanto constrói o futuro. Faça as pessoas acreditarem que estão preservando suas tradições, quando na verdade estão sendo conduzidas a uma nova ordem que você controla. Claro, há um risco aqui. Em tempos de estagnação, de crise, de desespero coletivo, a fome por mudança se torna tão intensa que qualquer apelo ao conservadorismo se torna fraqueza. Por isso, o mestre do jogo precisa ler o espírito do tempo e então decidir se encarna o reformador lento ou o revolucionário absoluto. E se o equilíbrio entre mudança e tradição é essencial, a 46ª lei te entrega um dos princípios mais ignorados e mais letais do jogo social. Nunca pareça perfeito demais. Porque a perfeição, por mais admirável que pareça à primeira vista, carrega um efeito colateral invisível, porém mortal. Ela gera inveja, ela gera ressentimento, ela gera desejo de destruição, porque no fundo, nada irrita mais o ser humano do que conviver com alguém que parece inalcançável, imbatível, impecável. Maquiavel sabia que a inveja é o veneno silencioso que destrói mais impérios do que qualquer inimigo externo. E, por isso, o verdadeiro estrategista aprende, desde cedo, a exibir imperfeições calculadas. Pequenos defeitos inofensivos, pequenas vulnerabilidades estrategicamente encenadas, porque isso humaniza, isso acalma, isso reduz a tensão. Faz com que os outros baixem a guarda, sintam empatia, se sintam confortáveis, enquanto, na verdade, continuam completamente sob seu domínio. A imagem aqui é definitiva. Imagine um jardim. Belo, impecável, cheio de flores simétricas, perfeitamente alinhadas. Mas no meio, algumas ervas daninhas, discretas, estrategicamente deixadas lá. Porque sem elas, o jardim pareceria artificial, asséptico, assustador. E isso, por si só, seria motivo suficiente para que todos quisessem destruí-lo.
Por isso, no jogo do poder, nunca exiba apenas sua luz. Mostre de vez em quando uma sombra, uma falha, um pequeno erro, uma fraqueza controlada. Porque se parecer divino demais, será crucificado. Se parecer humano o suficiente, será seguido, reverenciado, obedecido. E se a perfeição provoca sua própria ruína? A 47ª lei traz um alerta definitivo. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. Porque aqui mora uma das maiores armadilhas do sucesso. O êxito, quando não é administrado com inteligência, se transforma em arrogância. A vitória, quando não é contida no momento certo, se transforma em soberba. E a soberba planta, silenciosamente, a própria queda. Maquiavel via isso repetidamente na história. Reis, generais, empresários, líderes, que, embriagados pela própria glória, não sabiam a hora de parar. E por não saberem, avançaram além do limite. Acumularam mais inimigos do que poderiam derrotar. Assumiram mais riscos do que poderiam controlar. E, inevitavelmente, caíram. A metáfora é inevitável. Pense em Ícaro. Ao escapar do labirinto, voando com suas asas de cera, ele não se contentou em chegar ao destino. Quis mais. Subiu, 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 até tão alto que o sol derreteu suas asas, e ele despencou rumo à própria destruição. Por isso, no jogo do poder, aprenda a controlar não apenas seus inimigos, mas, sobretudo, seus próprios impulsos. Saiba a hora de recuar, de encerrar, de consolidar. Porque continuar atacando, depois da vitória, é convidar o universo para te destruir. A verdadeira glória pertence àquele que sabe a hora exata de parar. E, finalmente, chegamos à 48ª lei, e talvez a mais poderosa, a mais sofisticada, a mais transcendental de todas. Evite ter uma forma definida. Porque, no momento em que você se cristaliza, em que você assume uma identidade fixa, em que você se deixa rotular, classificar, decifrar, você se torna vulnerável, se torna previsível, se torna atacável. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder pertence aos amorfos, aos que fluem, aos que se transformam, aos que, como a água, assumem a forma de qualquer recipiente, sem nunca perder sua essência. A imagem aqui é sublime. Pense em Mercúrio, o deus dos ladrões, dos comerciantes, dos viajantes. Volátil, fluido, imprevisível. No mesmo dia em que nasceu, Mercúrio inventou a lira e roubou o gado de Apolo. Seu poder estava justamente na sua capacidade de ser tudo e de não ser nada, de aparecer e desaparecer, de se adaptar e, ao mesmo tempo, dominar qualquer ambiente. Por isso, no jogo do poder, não se permita ser definido. Não se permita ser decifrado. Não permita que saibam quem você é, o que você quer, para onde você vai. Seja imprevisível, seja mutável, seja, ao mesmo tempo, a tempestade e o abrigo, o fogo e a água, a luz e a sombra. Porque no final, quem não tem forma, não pode ser agarrado. Quem não pode ser agarrado, não pode ser destruído. E quem não pode ser destruído, se torna simplesmente invencível. E agora que você conhece as 48 leis do poder, talvez algo dentro de você tenha mudado. Talvez, ao olhar para trás, você perceba quantas vezes foi manipulado, sem nem sequer perceber. Quantas vezes acreditou que tinha escolhas, quando na verdade alguém, nos bastidores, controlava suas opções. Quantas vezes acreditou que conquistava, quando na verdade era peça no tabuleiro de alguém mais habilidoso. E se for honesto consigo mesmo, talvez perceba que mais do que uma vez, foi você quem jogou esse jogo.
mesmo sem ter plena consciência dele. O que as 48 leis te revelam não é apenas um manual de manipulação. É um espelho cruel, um reflexo da natureza humana despida de romantismos, de ilusões, de máscaras. Elas mostram que, por trás de cada sorriso, pode haver uma lâmina oculta. Por trás de cada gesto generoso, uma dívida invisível. E que, no fim das contas, a luta pelo poder não é opcional. Ela é inevitável. Está presente em todos os lugares, na política, nos negócios, nos relacionamentos, na amizade, no amor, na família. Onde houver dois seres humanos, haverá um jogo silencioso de influência, de controle, de domínio. A grande questão não é se você quer jogar. A questão é se você aceita ser jogado. Porque, no momento em que se recusa a entender as regras desse jogo, você não se torna alguém mais ético, mais puro, mais elevado. Você se torna apenas presa, alvo, isca, ferramenta para os que sabem jogar. Maquiavel, se pudesse sussurrar algo agora no seu ouvido, diria exatamente isso. O poder não corrompe. O poder apenas revela. Revela quem você é quando ninguém mais pode te dizer não. Revela do que você é capaz. Quando percebe que o mundo, no fundo, é uma selva e que na selva, quem não caça, é caçado. Então, a pergunta que fica não é se essas leis são certas ou erradas, boas ou más, éticas ou imorais. A pergunta é muito mais brutal, muito mais íntima, muito mais desconfortável. Você vai usá-las ou vai ser vítima delas? Porque no final, meu caro, minha cara, não há neutralidade no jogo do poder. Ou você joga, ou você é jogado.